Agora a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss para falar sobre a relação entre as crianças e a comida. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia. Débora, como que os pais precisam pensar, agir, fazer para fazerem que o filho tenha uma alimentação equilibrada? Justamente, Marcela, ofereceu equilíbrio em casa, né? Então, ter nas refeições, né, os alimentos saudáveis, variedades. A alegria das nutricionistas é a mesa colorida, né? Então, é preciso, além disso, ser o próprio exemplo, os pais. Né? Então, os filhos poderem ver os pais comendo variedades, coisas que são, às vezes, diferentes da realidade da criança no dia a dia. Então, ter essa vivência dentro da própria casa. Agora, e as crianças que comem pouco ou que só querem comer porcaria também? Como é que resolve esse problema? Então, comida também está associada a limites, né? Se eu pudesse também, eu só comeria coisas que são gordurosas, gostosas, enfim, também. a gente também, né? A gente não conta para eles. A gente adora, Mas a gente precisa, então, dar essas opções dentro de casa, né? E a questão do limite, ela é muito importante nessa hora. Então, muitas vezes se restringe muito só no que a criança gosta. Então, já que ela come pouco, e ela só come arroz, feijão e bife, vou dar só isso para ela. E aí que é o problema, porque daí você restringe e você acaba só dando essa opção e ela acaba comendo só aquilo e muito pouco, né? E pouco não só de quantidade, de variedade. Mas o curioso é que tem muitos pais e mães que eles não sabem que a criança ou está muito gorda ou está muito magra, né? Porque a gente já vê várias situações das crianças que são mais gordinhas e o pai e a mãe estão lá colocando um monte de doce na boca da criança. O que leva a esse comportamento dos pais? Não percebem que a criança tem ali um problema que precisa ser controlado? Então, já foi aquela fase em que criança gordinha era criança saudável, né? Já se caiu por terra isso. O que eu observo um pouco na minha realidade é que, às vezes, as mães muito privadas, né, por dietas de doce e muitas vezes fazendo regime o tempo todo, acabam, às vezes, jogando até no próprio filho aquilo que está sendo privado, né? Ou também aquela situação de que ele é gordinho, então ele pode ter mais fome. Quer dizer, aquela ideia de que, então, já que ele é assim, ele precisa comer mais. Né? Porque daí ele tem sempre mais fome durante o dia. Então, tudo isso muitas vezes a percepção da família está meio distorcida da realidade. Né? Crianças obesas, hoje em dia, cada vez mais, até pelo sedentarismo, de ficar muito tempo na tecnologia, é prejudicial à saúde. Então, é preciso, claro, ter um equilíbrio, não é proibir, cortar radical, mas dar essas gostosuras e tudo mais, mas como exceção, né? É como na situação de final de semana, numa situação de lazer. E não usar disso no dia a dia da criança. Ou para agradá-la, ou para chantageá-la, ou como barganha de muitas coisas, né? Certo. Agora, comer sempre a mesma coisa é uma fase? A gente até mostrou aqui, né, Marcela, um garoto que pediu de aniversário um bolo de mortadela, porque ele só quer comer mortadela. A mãe tem que controlar e todos os dias no lanche da tarde ela faz o pão com mortadela. Ficou obcecado pela mortadela. E criança tem muito disso, não é? Tem. Elas ficam muito naquela zona do conforto delas, daquilo que gostam e não se arriscam a conhecer outras coisas. Então, ela pode estar nessa fase. Quem não pode entrar nessa fase são os pais dela. Né? Então, assim, ele pode até gostar de mortadela e ele vai ter momentos da semana, do mês, né, que vai ter a mortadela, mas se a mãe também só dá a mortadela, você restringe, né, naquela fase que come só aquilo, mas você não dá outras variedades. Você falou da história da barganha, né? E tem muitos pais que fazem assim, você só vai ganhar o chocolate, o bolo, o Danone, depois que você almoçar. Tá certo fazer isso? E qual que é a barganha? Quando que o pai e a mãe estão barganhando com a criança em relação à comida? Então, no desespero, Marcela, se usa as cartas na manga que tem. É complicado porque o dia que a sobremesa não for muito agradável, ele não vai querer comer. Quando tiver a banana... quando tiver banana, aí não vale a pena eu comer uma abobrinha com arroz e feijão. Então, tem que tomar esse cuidado. Né? Uma coisa é dizer para a criança, olha, só vai ter sobremesa depois que come a refeição principal. Porque a sobremesa ela é consequência do almoço ou do jantar.
independentemente do que é a sobremesa. Agora, criar um bolo, fazer um bolo, um chocolate, que não deveria estar lá naquela, que a mãe nem concorda com isso, mas ela colocou isso nessa história só para ela comer aquela refeição, aí se torna barganha. E aí é uma pegadinha, pode ser uma armadilha, né? E tem criança até que come menos já para comer a sobremesa, né? Já na expectativa de que com fome eu prefiro comer aquilo que eu gosto e não aquilo que eu não gosto, né? Tá certo. Tem alguma dica aí para os pais que querem fazer a criança experimentar outras coisas, sair da tal zona de conforto, como você falou? Qual seria essa dica? Somente uma conversa ou tem alguma outra atividade, de repente alguma brincadeira para fazer a criança entrar no clima e comer verdura, salada? Olha, é assim, eu acho que vale a pena estabelecer a regra dentro da casa de que é preciso experimentar. Pode ser que não goste e não queira comer, né? E aí tudo bem, mas pelo menos experimentou. Então, dá essa diversidade de alimentos nas refeições, mostrar que a própria mãe e o próprio pai experimentam coisas novas e dá essa opção para a criança. Então, é essa única opção, né? Na verdade, experimente. Não gostou, não precisa comer, né? Nem que sabe aquela coisa de pôr na língua, fazer aquela careta, mas tem que experimentar. Então, isso é uma regra, eu acho que a principal. Né? E dar essas possibilidades dentro de casa. Tá certo, Débora. Débora Amós, nossa neuropsicóloga, colunista, falando aqui sobre a relação das crianças com a comida. Muito importante, né, Débora? Obrigada, até a próxima semana. Eu que agradeço, até a próxima.